Hello, Sid Roth here. Welcome to my world, where it's naturally supernatural. There are such strange phenomena going on in a supernatural fashion around the world that I have asked my friend L.A. Marzulli, who has spent the last few years of his life documenting these things. I mean, most people read a little headline, but they don't understand how serious these things are and what they are what their signs are pointing to. For instance, have you noticed the increased number of earthquakes, tsunamis, these tragic events, strange weather patterns, sinkholes just mysteriously opening up? There have even been reports of sounds coming from the center of the earth. They're very eerie. UFO abductions, and they're being verified. Cattle mutilation, but it was supernatural, not just some crazy man doing it. Mystery codes being revealed in the scripture that's predicting the future. Mystery of the mark of the beast. L.A., I can see how God handpicked you to do this investigation, because you see, L.A. was raised Catholic and he was just disillusioned, and he had never seen the supernatural. So what happens? The first supernatural he sees, he thinks it's good, but it's not. It's demonic. He gets involved in the New Age, and he goes through a whole maze in that, and he gets pretty high up with a Maharaji, and he's in an ashram, and he's part of this Maharaji's orchestra, does a 10-city tour, and then the highlight, they come to the Houston Astrodome. And what was the purpose of them coming to the Astrodome? It was a gathering of all the devotees of Maharaji into the Astrodome. Numbers were sort of, they expected tens of thousands of people. It wasn't the case. They probably had about 20,000 people. But the purpose was, it was called Millennium. And we were told that this was going to be a life-changing event. And it was life-changing for me only because I saw something while I was on that platform with the orchestra that night that sort of gave me a hint that maybe what I was looking at wasn't what I thought it was. What did you actually see? Well, I mean, you weren't looking for this, no. But you had a revelation of there was something there beyond the people. Mm-hmm. There was a large platform, which was the stage, and behind the stage was a dais. And the Holy Family was perched on this dais with the guru on the very topmost part of the dais. And this was in an evening service, and the crowd was applauding and just, lots of energy from the crowd, and the orchestra played and got the crowd warmed up. And then the guru came out, had this big crown thing on. And I remember my friend nudging me like this and said, take a look behind you. And I glanced back like this. Now, here were the members of this so-called Holy Family, the mother, three brothers, and the guru on the highest part of this dais. And as I looked at them, I had no words to describe this or no dialogue to articulate it as I'm doing so now. But they did not look entirely human. And what I mean by that, they were human, but there was a power that was emanating, coming through them. And I didn't ascertain, or couldn't ascertain at the time, whether the power was benevolent or malevolent. I just saw power, and it was overwhelming. Okay, so he left that organization. He decided, enough with this craziness. I'm going to go into business. Things didn't work out too well. He gets a hold of a book. Tell me briefly about that book. Well, it was sort of at the nadir of my journey and a spiritual walk, looking for something. And I was 30 years old, and I was reading a book by David Hunt called The Cult Explosion. And as I was reading that book, I was going, Silva Mind Control, been there, looked into that, all sorts of gurus, and I just went like a checklist going through each of those things. And at the back of the book, there's this little prayer. I'm alone in my room. There's nobody on television, exhorting me to accept Yeshua as Lord and Savior. None of that. And I just read this little prayer, and this was it. I just said, look, I don't know whether you're real or not, but if you are, come into my life. And I braced myself like this and kind of waited, looked around. Nothing happened, of course. I had that same experience, and here's what I thought. Well, I guess it didn't work. Maybe it worked for someone else. It didn't work for me. Right. But what happened? Well, about a month later, I awakened from an extremely troubling dream. It shook me. The dream shook me to my core, and I woke up just bawling
bawling. And that was the beginning of sort of the taking me out of the kingdom of darkness, or that all the occult stuff I had been in, and moving me away from that into another dimension, or another paradigm, as it were. And you know, even though I thought, and L.A. thought God didn't hear that prayer because we didn't feel anything, we didn't see anything, we didn't sense anything, God heard the prayer. And the same thing happened in my life. Literally, the Spirit of God flooded my room. And I have never, I don't understand a backslider. But what I believe, L.A., is that people that were involved in the dark side that then have a tremendous transforming experience, perhaps like Saul of Tarsus, who became Paul the Apostle, we have like a supernatural sense for the demonic, knowing whether something's demonic or something is of God. Are you finding this true in your life? Absolutely. I mean, everything that I work on, and all my research and investigative reporting, it all comes down to looking at what is happening. Let's say, for instance, there was something manifested. What I mean by manifested, appeared in Cairo about 2 years ago over a Coptic church, and what it was these light figures. The mayor was so overwhelmed by this thing that he made sure all the power to this town was completely cut out. But guess what? Even though there was no electric power, these entities, these light entities, appeared over this Coptic church, and did so for about 2 weeks. Thousands of people thronged to this area to look at the phenomena that was going on. But see, no one tested the spirits. No one, well, what is this thing? Everyone just assumed it was a benevolent apparition. Not so fast. When we come back, I want L.A. to talk about these people that are being abducted by so-called flying saucers, and what does he think this power is? But the thing that is so amazing is they're putting implants in people, and he has actually talked to the doctor that has removed these implants, and he has amazing information. L.A., I am so intrigued with these people that are being interviewed that say they've been abducted. Tell me about this doctor you spoke to, Dr. Lear, who started out as a skeptic of this whole phenomena. He's a surgeon. Yes. Tell me about him. Well, Lear was asked by a friend to go in and look at this patient who claimed to have some sort of a implant or whatever, something under his skin. And, first Lear just figured it was probably a wire or maybe a BB from childhood accident or something. But when he found out that the person was claiming to have been abducted by so-called aliens, he did an about-face and walked out of the room. Didn't want anything to do with this stuff. And in some ways, who could blame him? So he goes in reluctantly. He's sort of persuaded to come back and at least just look at the thing. Looks at the x-rays. Yes, there seems to be something there. So he decides to operate. He goes in. And to his absolute astonishment, what he discovers is a very small metallic implant. But over this implant, and this is obviously a magnification, I'll use my fist, is a secretion, a membrane of some sort. And he takes his scalpel and he tries to cut this membrane, and he can't cut it. He then takes a forceps and goes in and yanks this thing out. And it comes out sometimes, he's done 16 of these things since, but it comes out sometimes in 2 or 3 pieces. What he's discovered is when you take these things out and you put them in a petri dish of the patient's blood, and you just let them, and the pieces are, let's say, separated by a half an inch or an inch. Come back 24, 40 hours later, the pieces have tried to assemble themselves. How is that possible? These implants are giving out a clock speed of a frequency, which we believe is a sawtooth, which means it's a computer wave. It's a clock speed at 300 gigahertz, which is 100 times faster than the fastest computer we have on the planet. Inside these things are carbon nanotubes not found in nature. And other compartments, we have no idea what they're doing. But I asked Lear, I said, in your professional opinion, what do you think this implant is? And in sort of a gruff, and I'll do my best imitation, he goes, well, it's changing the person's DNA. But that's what he believes. And that did you hear that? It's literally going to change a person's DNA. This sounds way beyond robots and way beyond any science fiction things I've ever seen. What is the source, in your opinion,
Are there really flying saucers? Well, there's two paradigms a person can embrace. One is the extraterrestrial hypothesis, that these are entities from the Pleiadian star system or Zeta Reticuli, or, pick your poison. And they're coming here. They are our overlords. I call it the coming great deception, that they've decided to, that they created all life on this planet. They genetically manipulated early man. They started our civilizations. Now they're back at this critical juncture in human history to usher mankind into a time of peace, prosperity, and knowledge. The science fiction people go that way. Right. The New Ages go that way. All right. What's your I believe that they're interdimensional beings. They are highly malevolent. They are pernicious. They are evil. They have an agenda. It goes back to what we read in the book of Genesis, Genesis 6. The sons of God, the B'nai Elohim, the fallen angels, saw the daughters of men. It chose for them wives, and the hybrid was a Nephilim. Isn't it interesting that Yeshua says, as in the days of Noah, so it will be when the Son of Man returns? Why is he signaling the days of Noah to us? Why is he pointing to the days of Noah? Because something happened there that is unlike any other time in all of history, and that is the presence of the fallen angels openly presenting themselves on the earth, and I think we're moving into that time. Amém, aleluia. Meus irmãos, que luta para terminar esse trabalho. Eu hoje tenho que regravar a última parte do nosso estudo, porque ontem foi dia 4 de junho de 2014, eu tinha feito todo o trabalho, já estava terminando de editar o vídeo, produzindo esse vídeo, e o meu computador não quis saber de terminar para mim. Gira daqui, eu tentando arrumar de um lado, tentando arrumar do outro. Acabou que eu perdi o arquivo que eu tinha gravado. E hoje de manhã, hoje é dia 5, eu tô tendo que fazer tudo de novo. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que não venha nenhuma retaliação, nenhuma opressão, nenhum impedimento. Que o Senhor possa estar guiando esse trabalho, porque eu creio que está sendo bênção. Eu creio em nome de Jesus que está sendo bênção. E esse terceiro vídeo ele é mais curioso do que os outros dois, porque ele entra com algumas coisas mais curiosas mesmo, né? Nós vamos falar aqui de algumas coisas mais curiosas. Vocês vão estar vendo comigo. Então é isso, Dai. Vamos começar. Eu não vou perder muito tempo não, senão vai ficar muito longo. E quanto mais longo é o vídeo, mais complicado é para editar ele no final. Como eu disse, eu escrevi todo esse estudo, então eu vou acompanhando devagarzinho para não me embrulhar. E vou acompanhando na Bíblia, vou falando os textos e a gente vai acompanhando para respaldar tudo que está sendo dito. Amém, meus irmãos? Então, ok, tá? Hoje é dia 5 de junho de 2014. Nós vamos falar sobre a raça híbrida. A palavra híbrida vem de uma coisa que é misturada. Ou os antigos chamados nefilins, que também não se limitavam só a chamar nefilins, tinham outros nomes também. Então vamos começar de cara com Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Gênesis 6, 1 ao 8. Nós vamos dar entrada nesse estudo com esse livro aqui, Gênesis 6, 1 ao 8. Na minha Bíblia se intitula A Corrupção da Humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Olha só, aqui na minha Bíblia tem a palavrinha perversidade sinalizada também como o homem não permanecerá, no senso que o homem é mortal. Então, por causa da mortalidade do homem, o meu espírito não prevalecerá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ali Deus estipula essa idade máxima para o ser humano. Naqueles dias havia nefilins na terra. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos.
Eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Olha só, meus irmãos, essa frase, Deus se arrependeu, ela foi a frase mais que chegou próximo da tradução para o nosso entendimento. A gente vê várias coisas na Bíblia escritas com palavras que não é realmente de Deus, porque Deus não é homem para que se arrependa. Deus é onipotente, onisciente, e Deus é o Todo-Poderoso. Deus é justo, Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, ok? Então Deus não se pode arrepender. Porém, aquela parte que diz que ele cortou o coração, se você ler todo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, e continua lendo o Antigo Testamento, você vai ver quanto e como que Deus ele foi entristecido pelo homem, como que o homem feriu o coração de Deus tantas vezes, a ponto que Deus muitas das vezes virou as costas mesmo, abandonou o homem no seu luxo, no desejo, né, do seu coração, nas suas paixões. Então assim, Deus ele se entristece, mas se arrepender não. Deus naquele caso ele precisou intervenir porque os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram bonitas, as possuíram e geraram filhos. E aqui a gente já está começando a falar de deturpação. Na minha anotação eu coloquei o seguinte, olha, vejamos o significado da palavra corrupção. Porque lá em Gênesis, do capítulo 6, 1 a 8, fala que a terra se corrompeu. A corrupção, a palavra corrupção no dicionário significa alteração das propriedades originais de alguma coisa, ação de se decompor ou deteriorar, putrefação, desvirtuamento de hábitos, devassidão, ação ou efeito de corromper, e no final que vem subornar, depravar, prevaricar. Normalmente a gente pensa que a palavra corrupção é só subornar, né? Suborno, porque a gente vê na política hoje muita palavra corrupção, corrupção, corrupção. Mas ela entra também a alteração das propriedades originais de alguma coisa. Que coisa? Que propriedade original? Os filhos de Deus, os chamados anjos caídos, eles viram as filhas dos homens e eles tomaram elas por mulher e geraram filhos. Então você vai ver a semente de dois tipos de raças diferentes sendo misturadas e gerando uma terceira e nova raça, a chamada raça híbrida. Olha só, no livro de Enoque, que coisa é o livro de Enoque? O livro de Enoque, antigamente, ele estava incluído na Bíblia. Eu não vou entrar aqui com a história do livro de Enoque, porque que ele saiu, etc, porque eu não vou me lembrar os detalhes. Mas a verdade é que o livro do Enoque, ele não faz parte dos livros apócrifos retirados lá dentro da Bíblia Católica. Então você não vai encontrar o livro de Enoque dentro da Bíblia Católica. O livro de Enoque ele foi retirado alguns anos atrás pelos judeus mesmo, se eu não me engano, porque eles acharam esse livro muito, entre parênteses, escandaloso para a época em que eles viviam, muito polêmico, então ele foi retirado. Mas se diz que ele é muito estudado pelos judeus. Vocês podem pesquisar a respeito se quiserem. De qualquer modo, o livro de Enoque é respaldado em algumas coisas pela Bíblia, só por isso que eu estou citando, porque eu não ia citar nunca um livro e dizer que é bíblico ou não é bíblico, porque eu não tenho essa como se diz, essa autorização para ir tão fundo. Porém, o livro de Enoque, ele fala no capítulo 8 que esses filhos de Deus, os anjos caídos, os mesmos mencionados em Gênesis 6:2, ensinaram coisas proibidas à humanidade, como, por exemplo, a astrologia, a fabricação de armas, etc, etc. Então, vamos fazer uma pausa ali. Se você para analisar, até certo ponto, a humanidade ela era blocada.
né? A gente ouve a história até dos homens da caverna. Eu não sei se a gente pode ir tão extremo assim, apesar que se acham tantas provas, né, de como que o homem vivia, o homem antigo. Porém, a gente sabe que os primeiros povos, já na época de Adão, Noé, essa turma, eles viviam da agricultura e da pecuária. Você vê lá o caso de Caim e Abel, né? Caim era agricultor, Abel era pastor. Então o ser humano vivia daquilo. As roupas que eles tinham era pele de animal, eles viviam ou em cavernas, ou eles faziam, né, cabanas. Então isso era o máximo que a humanidade vivia. Faziam talvez as carroças, usavam talvez algum cavalo, eu não sei até que nível era evoluto a raça humana. De qualquer modo, estava bom viver daquele modo. Só o que acontece? O livro de Enoque diz que esses anjos caídos, eles é um grupo de 200 anjos. Eles viram as mulheres na terra e disseram como eram belas, cobiçando, apaixonando-se por elas, que elas eram muito belas. E eu não duvido, porque aqui nós estamos falando no início do desenvolvimento da raça humana, né? Não tinha ainda todas as doenças que nós temos hoje. O homem ele estava no vigor da sua saúde, da sua vitalidade, né? Tanto que a Bíblia diz que teve quem viveu 900 anos, teve quem viveu 1000 anos, 900 anos, teve quem viveu 400, etc. Então, o que acontece? A gente vê as antigas civilizações, aí você vai ver quantos anos tem aquela civilização ou aquela outra. Se falam de muitos anos mesmo, milhares de anos atrás. Os astecas, os incas, os maias, os próprios egípcios, entre outras civilizações. E qualquer documentário que tem na televisão, eles dizem, é impossível que o ser humano conseguisse criar todas essas coisas. As pirâmides de Giza, né, lá no Egito, o alinhamento com as estrelas do céu, aquelas pedras gigantes. Dentro dessas pirâmides passam canais que vão certinho, tem assimetria. É toda uma engenharia que eles dizem que se o ser humano no dia atual, nos dias de hoje, fosse criar aquele tipo de coisa, ele não teria a tecnologia para criar. Eram pedras extremamente gigantes, pesadas. E como que aquele povo naquela época podia criar tudo aquilo? Sem uma máquina, sem nada. Me perdoem, agora estou gripada. Então a gente vai vendo isso aí. Aí fala lá no Egito, né, que veio a maquiagem, saiu no Egito, perfume, astrologia. Os egípcios, eles tinham muita coisa com astrologia. Eles sabiam muita coisa na área da medicina. Então a pergunta é, como é que uma civilização conseguiu ter tanto? Então, e esse livro de Enoque, ele diz, né, que esses anjos caídos, eles ensinaram coisas proibidas para o homem. Por que proibida? Porque daí veio, né, tanta devassidão e depravação. Aí eles ensinaram astrologia, fabricação de armas, a arte da perfumaria, provavelmente creio que inclusive a alquimia, e tudo aquilo que gerou na humanidade uma revolução muito grande. E ali automaticamente foi inclinando cada dia mais o coração do homem para a maldade. Agora, Deus separou a Noé, homem justo e íntegro, entre o povo daquela época. Está lá em Gênesis 6, versículo 9, que andava com Deus. Deus, ele sempre se refere aos seus que, de modo assim, ele andava com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, né? Jacó andou com Deus e lutou com Deus. Então, assim, esse andar com Deus, eu acredito que vem da conviveu com Deus, teve uma vida de comunhão com Deus. Eram pessoas que tinham temor a Deus, que o coração delas era inclinado. A gente vê muita palavra inclinada na Bíblia. O coração dessas pessoas era inclinado para Deus. Era um desejo, era uma coisa, elas queriam a Deus. Elas aprenderam de algum modo, elas ouviram sobre Ele e a sua natureza elas foram, né, sendo sempre pessoas que queriam a Deus. O coração é inclinado, nosso coração. A Bíblia sempre fala do coração. Coração é onde está o quê, meu pessoal? Os sentimentos, os desejos, as cobiças,
as tristezas, as alegrias, os sonhos, os planos, os projetos. Tá tudo no nosso coração, né? Ok. Porém, mesmo depois do dilúvio, Satanás e seus anjos caídos, não sei como, continuaram a corromper a humanidade, e temos a prova disso em Números 13:33, quando o povo de Israel teve o relato da terra prometida. Vamos lá no livro de Números 13:33. Quero ver se eu consigo achar. 13:33. O relato, né, aqui no livro de Números se refere quando o pessoal, né, o povo de Israel, eles tinham conseguido atravessar o deserto. Agora Deus manda Moisés enviar 12 homens à terra prometida para fazer uma sondagem do terreno, para ver como é que era. Esses 12 homens vão. Desses 12 homens, 2, eles têm fé e acreditam, né, e se mantêm firmes na promessa de que Deus daria aquela terra para eles, mesmo sendo uma terra extremamente perigosa, complicada. Já os outros 10, eles não acreditaram. Porém, o relato diz que eles foram e eles viram muitos frutos maravilhosos, que a terra dava grandes frutos e tudo, mas também tinham gigantes. Olha cá, quantos anos depois do dilúvio. Por isso que Gênesis fala, né, que mesmo que tiveram os gigantes na terra na época do Noé e depois também. Então, Números 13:33 diz: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Nós estamos falando sempre aqui de Nefilins, os filhos dos homens gigantes. Então, nas terras, né, porque era um grupo de terra que Deus ele deu como herança, como promessa para Abraão, para a nação de Abraão, lá tinham gigantes. Vamos ficar de antena ligada nesses dados, hein? Gênesis 6:4. Volta lá no livro de Gênesis 6:4. Olha, naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhe deram filhos. Então não foi só no dilúvio que Deus acabou com tudo. Deus acabou com toda aquela raça humana. Mas de algum modo, depois daquilo, teve de novo esse processo. Será que hoje poderíamos ter em nosso meio essa raça híbrida? E se houvesse, qual seria o motivo da sua existência? Porque nós tivemos no tempo de Noé, Deus manda o dilúvio. Depois do dilúvio, no tempo de do tempo de Abraão, teve de novo. Antes que Deus colocasse o povo na terra prometida, teve de novo. Tantos mil anos depois se passaram. E agora, a pergunta é, será que hoje, nos dias de hoje, a gente tem alguma mutação do nosso meio? Pois em Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 37, Jesus afirma que a volta dele seria como nos dias de Noé. Ele afirma exatamente isso. E será que nos dias de Noé as pessoas só se casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam? E mesmo assim, casar e dar-se em casamento, os filhos de Deus, os filhos do homem, se juntaram, fizeram filhos. Quem sabe, né? Esses chamados filhos de Deus, anjos caídos, se casavam com as mulheres daquela época, porque casavam, se davam em casamento. Jesus afirma nessa frase, e a gente vai lá atrás no livro de Gênesis, se diz que se juntaram, né, os filhos de Deus com as filhas dos homens, geraram filhos, os grandes heróis daquela época. A gente lembra inclusive de Davi, que matou Golias. Golias era um grande herói do povo, né, ao qual ele pertencia. Era um povo misto, era um povo que no final eles mandaram um gigante, vai Golias, vai resolver o problema com Davi. E eles ficaram lá atrás olhando, né, os pequenininhos soldados, né, a turma daquela terra. E Golias, o onipotente daquele povo, subiu e começou a rir quando viu Davi. Vocês estão querendo pegar, me enrolar? Vocês estão debochando de mim para mandar essa tripa? Né? Davi pequenininho, miúdo, com aquela tripa, com uma pedra. Você acha que você vai me matar com uma pedra? Já está até me ofendendo. Então, olha, basta voltar em Gênesis 6:1-8 para continuar a ver como eram aqueles dias e como estão os nossos dias atuais. Gênesis 6:1-8. Eu não vou ler tudo de novo,
porém diz, né, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, femininas, mulheres, né? Nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, ou por ser homem mortal, meu espírito se considerará com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. E a minha pergunta foi essa: será que os dias de hoje não estão como os dias de Noé? A perversidade de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor do homem se esfriaria por causa do aumento do pecado. E não é isso que está acontecendo, pessoal. Vamos continuar com a linha de raciocínio, senão eu me perco aqui das anotações e estendo para falar e a gente se embrulha. Conclusão. Leio devagar. Creio que a raça humana deu brecha aos demônios para contaminá-la no momento em que Eva pecou com Adão. Pode ser que ao desobedecerem a Deus, atraíram maldição para suas cabeças e deram legalidade a Satanás e seus anjos caídos de se envolverem fisicamente com a raça humana, deturpando ela ainda mais. Sim, no exato momento em que eles comeram aquele fruto, o seu entendimento se abriu para conhecer o bem e o mal, mas ao mesmo tempo os tornou culpados por todos os seus conscientes atos. Pausa. Olha só, Deus fala para Adão, de todos os frutos do jardim podeis comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão entender, os seus olhos se abrirão e vocês passarão a conhecer o bem e o mal. Eu acredito que a gente está falando aqui do conhecer em dois modos. O conhecer intelectual, né? No sentido, não tem mais inocência dos atos, você sabe o que é bom, você sabe o que é mal. Um exemplo que a gente tem isso aí é o exemplo de Caim, que está lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 3 ao 11. Eu vou ler para vocês, para provar que o homem, filho de Adão, raça humana, 100%, sozinho já estava complicado bastante. Já sabia a diferença entre o bem e o mal. Já tinha dentro de si a natureza pecaminosa sem a ajuda de demônio, hein? Olha lá. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão. Disse o Senhor: que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoarei, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Olha só, Deus primeiro alerta a Caim, resistir ao pecado, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Quer dizer, ali Deus deixa claro que o ser humano ele precisava dominar o pecado, porque ele sabia quando ele estava agindo de modo mal e de modo bom, né? Então Gênesis 4:3-11 mostra o exemplo de Caim, né? Que nós conhecemos o bem e o mal, mas ao mesmo tempo os tornou culpados por todos os seus conscientes atos. Por isso existem pessoas indo para o inferno desde então. Creio que esses seres humanos rebeldes humanamente contra Deus, mas de modo ainda pior, a raça híbrida, porém essa não tem perdão. O que eu estou dizendo aqui? Nós estudamos no estudo passado sobre a raça dos filhos de Adão, e ali a raça adâmica. Foi colocado que existem, né, os homens pecadores e o coração deles se inclina ou para o bem ou para o mal. Eu não vou entrar de novo no assunto, foi, se eu não me engano, o primeiro vídeo, a raça adâmica. Depois eu estudei o segundo vídeo, a raça de Jesus. Então lá eu expliquei bem sobre essas coisas, né, segundo o que eu consegui entender. Então nós estamos falando, porém todo dia tem gente indo para o inferno, pessoas humanas, 100% humanas, indo para o inferno, já há gerações. Porém eu coloquei aqui, de modo ainda pior, a raça híbrida. Para essa não tem nem perdão. Por quê? Que para a raça híbrida não tem nem perdão. Vou explicar, meus irmãos. Olha para vocês verem. Deus, quando ele criou o homem, isso aqui é um entendimento muito legal que eu consegui perceber. Deus, quando ele criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a imagem, o que é? A parte física, né? Como que nós somos fisicamente. 2 olhos, orelha, cabelo na cabeça, o pescoço, o ombro, o tamanho de todos os membros do nosso corpo, a nossa altura, o nosso porte, a cor, né? Então nós somos humanos. Se você pega um ser humano e pega um cavalo, você distingue. Aquela é uma raça, aquela é uma outra raça. Então Deus, quando ele começou a fazer a criação, ele disse, seja dia, né? Seja noite. Deus criou o sol, Deus criou a lua com a boca, com a ordem. Então, se a gente ler no livro de Gênesis, lá no início, a criação, você vai ver que Deus ele foi dando ordem. Separe a água de muitas águas. Então, vai ter um lugar para separar a água do céu e a água do mar. Surja no meio das águas terra seca. E que faça dessa terra produzir bons frutos, árvores frondosas e agradáveis aos olhos de todo tipo e gênero. E cresça, façam os animais, que existam animais domésticos, animais marinhos, animais que voem. Então Deus ele foi fazendo o discurso e foi sendo criado todas as coisas através da ordem. Mas quando Deus vai fazer o ser humano, ele não disse faça-se o homem. Ele disse façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ali já dá a entender. Primeiro que Deus não estava sozinho quando ele criou todas as coisas. E mais lá na frente a Bíblia diz, né, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. No caso Jesus. Jesus estava com Deus na criação, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É uma prova de que o próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, ele estava ali, já à direita do seu Pai, criando. E com certeza o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o próprio coração de Deus. E diz que é tudo onipotente, onipresente, onisciente, sabe? Todas as coisas. Então, quando o homem foi criado, quando todas as coisas foram criadas, tinha a própria... Eu não gosto de referir ao termo trindade, porque diz que é um termo um pouco murcho, mas existiam os 3. O próprio Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eles criaram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem somos nós para imaginar o momento na prática como foi? Mas quem sabe, Jesus fazia de um lado, Deus fazia do outro, o Espírito Santo sondava, soprava, entrou com fôlego de vida, o que eu sei? Aí entra para nossa fantasia, nossa imaginação. Mas a verdade é que Deus disse a nossa imagem e semelhança. Aí entra a outra parte, o que seria essa semelhança? Você vê que o homem, seja bom ou seja mal, ele tem dentro de si um instinto de criar. O homem ele quer criar,
quer criar, ele quer desenvolver alguma coisa. O homem, ele quer ser pai, ele quer ser mãe. O homem, o homem natural, ele quer criar, ele quer construir, né? Nós temos bondade no nosso meio. Você vê que o mundo ainda não foi destruído por causa da graça comum de Deus, né? Você vê pessoas que não tem nada a ver com Jesus, não querem saber de Jesus. Eu mesma conheço um tanto de gente que não é religiosa, que não quer saber de Jesus, mas são pessoas de uma bondade tão boa. São pessoas boas, de natureza. Então isso é semelhança de Deus. Deus, ele deu a nós valores dele mesmo. Então você pensa, meus irmãos, olha como é que isso é profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo falar com a mesma intensidade do vídeo anterior. Fazer o mesmo trabalho a segunda vez dá a sensação que parece que a gente não está fazendo bem feito. Mas eu espero que não seja isso. Olha para vocês verem comigo. Deus, ele fez todas as coisas com a ordem. Mas quando ele falou, vou fazer o ser humano, eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Então Deus, da sua glória, da sua onipotência, da sua santidade, da sua magnificência, enfim, não tem palavra para descrever Deus, porque Deus é tão glorioso que não tem palavras. A verdade é que Deus é o top, é o cabeça, é o máximo de qualquer tipo de coisa. Nele se reúne todas as coisas. Nele se reúne toda a glória, todas as coisas, toda a consciência. Não tem palavras para expressar o quanto Deus é glorioso, bom, perfeito. E esse ser chamado Deus, tão superior, não superior, ele é tão máximo de tudo, decide criar um ser à sua própria imagem e semelhança. Eu dei um exemplo, é como um casamento de uma moça virgem, que durante toda a sua vida preservou-se pura. E o pai dela, a mãe dela e ela sempre tiveram um zelo tão grande com a sua pureza. No dia que se casa, ela entrega para o marido dela o tesouro mais especial que ela tem, íntimo, que é a sua pureza, a sua virgindade. Então dá para entender mais ou menos, é mais ou menos isso que Deus fez com nós, só que de modo muito maior, muito mais superior do que uma virgindade. Então Deus, ele entrega para nós, ele nos faz com seus próprios dotes. E aí a gente vai e peca. Humanamente a gente cai. Adão e Eva peca. Ali a gente já começou a ofender a Deus. Porque Deus, ele nos faz com características dele mesmo, né? E ainda assim nós somos criaturas, somos considerados criaturas até então. Mas mesmo assim, criaturas é a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do momento que a gente peca, que nós caímos, meus irmãos, é uma ofensa para Deus. Porque é como se Deus estivesse vendo em nós características suas, mas é como se Deus se visse pecador em nós, a ponto que ele manda Jesus na cruz. E Jesus se faz pecador e ele paga o preço. Imagina que ofensa para Deus olhar um ser humano pecador. Porque é uma ofensa, é como um tapa na cara. Ele olha para si e fala, gente, mas eu sou tão puro, eu sou tão santo, eu sou tão limpo. E é o ser que eu criei, que eu doei para ele, as minhas características, né, a minha semelhança, a minha própria imagem, ele deturpou. É como uma família que tem uma imagem muito bonita do mundo de fora. São pessoas pro bem, são pessoas casadas e tal. O político, né? Se fala muito de político. Que o político tem que zelar pela sua imagem, porque não pode ter escândalo. Porque senão ele pode perder até o cargo. Olha para vocês verem, se o ser humano procura preservar a sua imagem, imagina Deus. Então é uma deturpação, é uma ofensa, meus irmãos. O pecado na vida do homem. Porém, aí vocês vão olhar para o Nefilim, para os Nefilins, para os anjos caídos, para Satanás. Quando Satanás vira para Eva ali no Jardim do Éden e fala, se você comer, você vai ter o seu entendimento aberto, você vai conhecer o bem e o mal. Aí a minha pergunta, quando Satanás afirma para Eva que ela ia conhecer, passar a conhecer o bem e o mal, será que esse conhecer aí não está ligado só a conhecimento intelectual, mas inclusive conhecimento sexual? E eu creio que sim, porque a partir do momento que Eva deu brecha para o pecado na vida dela, ela deu permissão humanamente, né? Ela deu espaço para Satanás fazer do ser humano o que ele quiser.
E a Bíblia diz que Satanás atraiu consigo 1/3 dos anjos, né? Quem sabe no meio desses anjos rebeldes não estavam esses aí, ou é aqueles que falam no livro de Enoque ou não, mas esses que tomaram... Desculpa. Que tomaram para si as mulheres, as possuíram e geraram filhos. Aí você multiplica esse nível de blasfêmia, meus irmãos. Você pega esse nível de blasfêmia. Aí você me pergunta, eu estava lendo a Bíblia e tem uma parte lá que vê que Deus manda matar até as crianças de determinada zona. Isso é injusto. Por que Deus manda fazer tudo isso, né? Como é que Deus consegue mandar matar até criança? Eu gostaria que vocês fossem comigo em Deuteronômio, capítulo 20, do 10 ao 18. Ai, esse resfriado tá acabando comigo. Mamma mia. Deuteronômio 20, 18. Eu quero ler com vocês. Leis sobre a guerra. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitirem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Vocês viram aqui a diferença? Contra essa raça híbrida não tem perdão, porque não é mais uma imagem e semelhança de Deus, meus irmãos. Nós aqui estamos falando de um mix de semente humana com semente de anjo caído. Então o DNA já não é mais aquele DNA original ao qual Deus falou, é minha imagem e minha semelhança. Se vocês forem comigo, aí eu quero falar. Eu perguntei para vocês acham que nos dias de hoje nós temos no nosso meio esse tipo de mistura? É claro que hoje a gente não vê olha para o lado e vê um gigante de 9 metros caminhando no centro da cidade. Porém, meus irmãos, a Bíblia não fala que é só gigantes. A Bíblia diz que os heróis do passado, a gente vê que não era só uma raça gigante, gerou a raça de gigantes, mas tinha alguma coisa a mais. Só que a Bíblia ela não enfatiza muito sobre isso. Porém, se você for comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 10 ao 11, vocês vão ver uma coisa muito curiosa. Olha, 16, 10 a 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus, o Deus dos céus. E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram a arrepender-se das obras que haviam praticado. Olha só, diz que depois que tiver o arrebatamento, na terra vai vir a grande tribulação. E diz que parte das pessoas que ficarem na terra vão se arrepender e vão ser salvas. E para serem salvas vão ter que perder a própria vida, porque elas não vão fazer o quê? Elas não vão aceitar a marca da besta. Não vão aceitar a marca da besta e elas vão ser mortas.
Em contrapartida, terá um grande número de pessoas que vão aceitar a marca da besta. Sim, a Bíblia diz que o anticristo vai obrigar pequenos e grandes, velhos e etc, etc, a aceitar essa marca, ou número, ou seu nome. Porém, ainda que ele venha a obrigar, muitos vão se recusar. Porém, eu acredito que no início da implantação em si da marca da besta, não vai precisar que se obrigue a ninguém, porque vai ser colocado que ninguém vai poder comprar ou vender sem essa marca. E se nós estamos falando de pessoas já inclinadas para o mal, muitas delas vão aceitar de bom grado a marca da besta e vão comprar essa causa, inclusive vão entregar aqueles que não querem aceitar. A Bíblia diz que nos últimos dias o pai vai entregar o seu filho vai entregar o seu pai, e etc, etc. Olha, meus irmãos, não são todos os homens que têm essa mistura, a gente não pode acreditar, mas eu acredito que existe um grupo selecionado de pessoas na Terra, nos dias atuais, que elas não são só humanas, como nos dias de Noé, Eu não sei se vocês já leram aquele livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown, se eu não me engano. Eu acho que é esse mesmo. Tem tantos anos que eu li esse livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. E tinha uma personagem chamada Elaine nesse livro que conta que ela foi enviada para uma mansão muito, muito, muito linda, grande, rica. E ela teve iniciação ao satanismo ali. Participou de vários rituais. Agora, eu não me lembro, se não me falha a memória, se ela foi selecionada para fazer parte das noivas de Satanás. E diz que, se não era ela, tinha um grupo de mulheres ali que seriam essas chamadas noivas de Satanás. Eram moças virgens muito bonitas e que, de tempo em tempo, participavam de rituais. E quanto mais ritual elas faziam, mais elas cresciam como bruxas, né? E sacerdotisas e etc. E ali ela conta que essas moças recebiam demônios nos seus quartos e tinham relação sexual com aqueles demônios. Geravam filhos. Está lá no livro Ele Veio para Libertar o Cativo. Tem mais de 11 anos que eu li esse livro. Eu não lembro dos detalhes, mas a coisa era tanto que ela passou muito aperto para sair do satanismo. Então, assim, meus irmãos, a gente vê hoje uma nata na sociedade, pessoas que aparecem do nada, jovens, os novos ídolos de Hollywood ou da música americana ou mundial, pessoas que aparecem do nada, que você fala, mas quem que é essa aqui? Quem que é essa pessoa? E explodem de fazer sucesso. Uma coisa do dia para a noite, eles têm o mundo inteiro a seus pés. E se você observa, essas pessoas têm a mão chifrada, são pessoas que usam roupas promovendo, né, a Nova Era, os Illuminati, e as músicas que muitos deles fazem, elas promovem sexo, droga, suicídio, rebelião e etc. Então a minha pergunta para vocês é essa, mas será que essa nata, né, que está no governo, que está na sociedade, na parte da mídia em geral, e por aí vai, meus irmãos, os grandes cientistas, pessoas que realmente estão em cabeça em tantas posições no mundo, quer dizer, os governadores do mundo, será que essas pessoas não estão, talvez, envolvidas com uma nova raça, com outro tipo de raça? Porque eles têm o poder. A Bíblia diz lá que quando Jesus estava no deserto, Satanás vira para ele e fala, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. Não é um reino só que tem na Terra. A gente tem o reino da política, a gente tem o reino da mídia, a gente tem o reino da ciência, a gente tem o reino de tanta coisa nessa Terra. Tudo no final envolve popularidade, dinheiro, sucesso, poder, mas são reinos, justo. E Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então assim, será que Satanás ele não tem dado reinos e reinos e reinos para tantas pessoas particulares nesse mundo em troca de outras coisas? Sabe, meus irmãos, eu não quero entrar muito nesse assunto que vai estender demais, a gente já está com um vídeo um pouco grande, mas é uma pergunta que fica no ar. E se sabe que as pessoas que aceitarem a marca da besta, elas não vão ter como voltar atrás. Se uma pessoa pôr a marca da besta na mão e depois ela se arrepender, ela não vai poder cortar a mão
e ficar livre daquele sinal. A Bíblia diz que não tem como. E uma vez que a pessoa aceitou a marca da besta, não terá perdão para ela. Ela vai direto para o inferno, não tem nem conversa. Que ela pertence a Satanás, é filha de Satanás, né? E a Bíblia fala que a geração de Satanás iria perseguir a geração da mulher. Então a gente vê claramente, a Bíblia ela vai deixando os indícios de que nós não estamos falando aqui só da imagem e semelhança do homem, uma outra coisa. Deus, ele criou, né, o ser humano a sua imagem e semelhança, e se diz que Satanás faz de tudo sempre para copiar a Deus. Então será que Satanás também não criou o homem a sua imagem e semelhança? Ele puxou a matriz, né, original, que era o ser humano, e dali ele gerou outras coisas que a gente não tem aí pelo nosso meio. Hoje a gente vê aí o avanço da genética, etc. Enfim, meus irmãos, Apocalipse 13:16, uma outra coisa que eu quero ler com vocês. Apocalipse 13:16, olha o que está falando. Está falando sempre da marca da besta. Olha, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, nós os remidos e comprados pelo sangue de Cristo, temos o selo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, e isso a gente viu no estudo anterior, a raça de Jesus, de um modo muito profundo. Já os filhos de Satanás, penso que no caso a sua descendência terá como selo a marca da besta. Ora, se o Espírito Santo ele sela os seus, por que Satanás também não vai selar? Então a marca da besta, o que é? É nada mais, nada menos que um selo de Satanás em cada pessoa que o aceitar, seja de um modo ou de outro. Olha, Gênesis 1, capítulo 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu estou indo muito no livro de Gênesis hoje, hein? 1:27, olha lá o que está falando. Eu vou correr lá com vocês. Deixa eu achar aqui, 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha lá o que diz, né? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher à sua imagem os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a partir do momento em que o ser humano, puramente de natureza humana, se mistura com uma raça demoníaca, automaticamente ela se torna 100% profana a Deus. Porque está deturpando, pois os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Então era como se esse processo quisesse prostituir a santíssima e puríssima natureza do próprio Deus. Isto é, uma infinita blasfêmia, um ato mais que profano e perverso contra a santa e imaculada, única e exclusiva natureza de Deus. Essa que ele desejou compartilhar com o ser humano. Se conseguíssemos entender já o quanto é imenso o pecado de Adão e Eva, que ao desobedecerem a Deus, corromperam a natureza humana, trazendo o pecado e a morte para dentro dela, quão maior e inadmissível é então profanar ainda mais a nossa já natureza caída com a raça demoníaca. É por isso que para a descendência de Satanás não tem perdão. Pois aqui já não estamos mais falando de uma raça de seres humanos em sua essência, mas de uma nova raça. A mistura disso é infinitamente profana a Deus. E isso é provado no livro de Levítico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Levítico. No livro de Levítico, capítulo 19. Olha lá o que Deus fala em Levítico 19:19. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Isso é Deus em Levítico, dando alguns mandamentos gerais, alguns ensinamentos gerais ao povo, né? Não furtem, não matem, não enganem uns aos outros, etc, etc. E lá no 19, obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies
de semente na sua lavoura. Aí Deus inclusive continua: não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Olha para vocês verem. Aqui a gente está tentando entrar no discurso da genética nos dias atuais. O que é cruzar 2 tipos de animais, gente? O que é misturar 2 tipos de planta? Pega uma árvore com o galho de uma outra árvore, mete junto, faz a estanquia, não lembro como se chamava o nome no processo, mas se gera uma raça diversa daquela original. Então Deus estava proibindo o povo de Israel a fazer essas práticas. Né? Quem sabe isso aí quer dizer, quando o homem mexe na criação, ele está profanando a Deus. E aí vem Satanás e mexe na criação mais importante que foi criada, que é o próprio ser humano, imagem e semelhança de Deus. O que acontece? O que acontece, meus irmãos? É uma blasfêmia total. Então, e assim, meus irmãos, eu passo esse estudo para vocês e concluo. Então, como devemos nos comportar davante a tudo isso? Talvez você me pergunte, ok, eu tive eu ouvi essa mensagem, alguma coisa eu sou de acordo, outras não, ou então tem razão, isso que foi dito tem muito senso. Então, o que nós temos que fazer? Nós, pertencentes a Jesus Cristo, essa raça, né, que pertence a Jesus, aleluia, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Olha, eu digo de todo o meu coração, continuemos vivendo como se vive os pertencentes a Deus através do sangue de Jesus. Oremos, clamando ao Senhor que busque o seu povo, aqueles que ainda não vieram à salvação, porque nós não sabemos quem é que pertence a Deus, né? A gente ainda não sabe quais são essas pessoas que o Espírito Santo está aí pairando sobre elas, livrando elas do mal, né? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que depois que aconteceu o arrebatamento, só tem 2 estradas a seguir. Ou aceita a marca da besta ou morre. Se morre, vai para o céu. Se não, meus irmãos, vai para o inferno. Mas eu tenho uma perguntinha aí, essa aqui eu até deixo no ar, se alguém tiver uma opinião, fala para mim. A Bíblia diz que depois do arrebatamento vão começar realmente as dores de parto. A natureza ela vai entrar em caos total. Vai ter pedras de 35, 45 quilos de gelo caindo na cabeça das pessoas. Vai ter terremoto. Se diz que as estrelas vão cair do céu, né? Então vai ter chuva de terremoto na terra. Uma vez eu ouvi falar que o sol iria se esquentar 7 vezes mais. Eu não sei onde que eles encontraram isso. Porém, a Bíblia diz que o sol ele vai queimar a pele das pessoas que estão sobre a terra. A gente já está tendo um caos na natureza, mas a Bíblia diz que vai ser uma coisa de proporção que nós não temos como imaginar, né? O caos que vai acontecer. Então a minha pergunta é, será que nesse meio tempo algumas pessoas vão morrer em algum acidente sem ter aceitado a marca da besta e ao mesmo tempo sem aceitar Jesus? Essas pessoas, depois do arrebatamento, o que acontecerá? Será que ainda vai ter esse tipo de caso, igual tem nos dias de hoje? Porque hoje nós estamos debaixo do tempo da graça. Então, se uma pessoa aceita Jesus, eu estou falando sempre esse termo, mas vocês me entendem. Se uma pessoa ela entrega a sua vida para Jesus definitivamente, e realmente é selada para o Espírito Santo, ela pode morrer num acidente, ela vai para o céu ou ela vai ser arrebatada, está debaixo da graça. Se uma pessoa morre sem essa promessa, sem esse selo, sem a salvação, ela vai para o inferno. Acontece o arrebatamento. Começam a ter mais catástrofes na terra de um modo extremo. Será que essas pessoas que morrerem sem a marca da besta e sem aceitar Jesus, elas ainda vão para o inferno? Com certeza, meu irmão, se tivesse caso. Porque aí é muito incógnita. A Bíblia diz que depois do Armagedon se vai ser salva a remanescência de Israel. Mas também parece que vai ter gente escapando da morte sem ter aceitado a marca da besta no mundo para o milênio. Pessoas de outras nações talvez vão se escapar. Porém, a Bíblia não fala muito a respeito dessas coisas. Ela deixa só aquele pontinho lá no fundo para você ter uma ideia. Porque diz que todos os anos as nações da terra vão subir ao Monte de Israel para participar da festa, adoração ao Senhor, o próprio Jesus. Então, não estamos falando aí já de gente de Israel. Nós estamos falando de africano, brasileiro, americano, francês, inglês e etc. Então, assim,
Não se sabe, eu não consegui ainda perceber, entender essa coisa, eu não quero nem entrar muito, porque é igual a gente tem que, é igual eu falo, meus irmãos, eu tenho medo de falar demais e começar a blasfemar contra Deus. Então, porém são coisas que a Bíblia deixa vírgula e pontinho para todo lado, que você fica só o Espírito Santo para te dar entendimento. Porém, uma coisa é certa, pessoas vão aceitar a marca da besta e vão para o inferno. Essas pessoas são só seres humanos ou são pessoas também influenciadas por Satanás? Eu acredito, meus irmãos, que são pessoas também influenciadas por Satanás. Pessoas humanas, 100% humanas, que vão estar com a mente tão contaminada pelo pecado, tão cauterizada e tão amantes do mundo, que elas vão aceitar a marca sem nenhum problema. E terão aqueles que também fazem parte da raça híbrida, que automaticamente vão ser aqueles, inclusive, que vão impor a marca da besta, provavelmente. E vão ter aqueles santos da grande tribulação que vão morrer. Nós não sabemos quem é. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu tenho até temor de dar esse exemplo, mas várias vezes isso já passou pela minha cabeça. E eu gostaria, já que eu estou passando por isso, talvez você que está aí ouvindo também está passando. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, inclusive a minha irmã, é uma coisa que ela também está passando por isso, e eu alerto ela a fazer isso aqui que eu vou falar para vocês. Na minha casa, eu e meu marido sempre vai na igreja cristã comigo aos domingos. Nós não vamos todos os domingos, porque um crente, um não crente é difícil. Mas eu sempre que consigo, ele vem comigo, ele presta atenção no que o pastor fala. Ele fala que ele já pertence a Deus, que Deus está com ele, etc, etc. Porém, meus irmãos, como eu sei como é realmente querer a Deus, e vocês sabem, a gente já falou muito sobre isso, uma pessoa salva, ela tem sede de Deus, ela tem fome de Deus. Deus é prioridade, é o centro da vida dela. Por exemplo, eu hoje tinha que sair de manhã para fazer umas análises, né, uns exames de sangue, tudo para... Enfim, eu tinha que fazer isso hoje de manhã. Aqui são 9h27 da manhã, eu tinha que arrumar a minha casa, eu tinha que dar uma... A minha prioridade, ontem eu fiquei a tarde inteira fazendo vídeo, perdi o material completamente e hoje eu cancelei tudo, meus meninos foram para a escola, meu marido foi trabalhar e eu tô aqui sentada fazendo esse vídeo porque virou uma... Sabe, meus irmãos, eu chorava ontem eu chorei porque eu fiquei muito triste por ter perdido todo o meu trabalho. E eu confesso para vocês que eu não sei se esse aqui eu ainda vou conseguir concluir ele, porque realmente eu tô tendo problema para terminar a edição do vídeo. Esperemos que não. Então, assim, a gente sabe, quando a gente ama a Deus, a gente quer a Deus, a gente respira, suspira a Deus todo dia. Deus é prioridade nas nossas vidas. Ainda que nós temos problema, a gente ainda assim visualiza o reino de Deus. Então, uma pessoa que fala, eu tenho Jesus, mas você vê que a prioridade na vida dela é o trabalho, é manter a família, é as coisas do mundo, né? É seus hobbies. Ela chega em casa, em vez dela, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer uma oração, eu quero ouvir uma pregação, ela vai olhar os seus hobbies, talvez no computador, né? Então, assim, meu marido é esse caso. A prioridade dele não é Deus. Então, eu creio, meus irmãos, que ele não está salvo. Talvez ele é um daqueles que tem um nome escrito lá no livro da salvação e da vida eterna. Talvez é um daqueles que Deus ele tem um plano para ele, e um plano de salvação. Porém, várias vezes, pelo modo como o tempo está correndo e as coisas estão acontecendo de modo tão forte, exponencial, várias vezes, eu confesso isso para vocês, eu pensei que se continuar do jeito que está, se Jesus hoje arrebatasse, ele provavelmente não subiria. Porque eu não vi meu marido ainda se colocar realmente diante de Deus em lágrimas, sabe? Você vê a diferença. Eu não quero entrar muito no assunto, mas você sabe. Quando você mesmo que está me escutando, você sabe como é que a sua vida está atualmente com Deus. E aqueles que você tanto ama, que dizem que tem amor a Deus, você vê como eles se comportam. Quer dizer, Deus não é a primeira coisa que eles pensam. Não é algo importante a bastante que eles querem ler uma Bíblia, que eles querem... Eles estão mais preocupados em viver a vida normal, né? Num domingo de manhã, se eu levanto e vou para a igreja, bom, não vou discutir. Porém, se eu posso ficar em casa e dormir um pouquinho mais, eu gosto mais disso. Então, a probabilidade, se Jesus volta agora, dessas pessoas ficarem para trás é muito grande. Porém, meus irmãos, no caso do meu marido,
E é igual o caso da minha irmã, que eu falo para ela falar para o marido dela, que tá pior ainda do que o meu, que nem na igreja quer ir, não quer saber próprio de ouvir a palavra de Deus, é rebelde, diz que pastor rouba dinheiro, etc. É pior ainda, tá realmente envolvido no mundo, atolado de cabeça, apesar que é uma boa pessoa, porém, é igual eu falo para minha irmã, fala do arrebatamento, fala dos sinais, fala das profecias, dá testemunho todo o tempo que você puder e não puder. Quando tiver qualquer anúncio na televisão de um desastre, de uma catástrofe, de algo anormal, se o tempo, o clima onde vocês estão morando está diverso do normal, igual o nosso aqui mora, mês de junho, a gente era para estar morrendo de calor, a gente está usando roupa de frio ainda, é uma coisa absurda, não tem precedente. Então assim, frisa, testemunha, sinaliza sempre a palavra de Deus, fala das profecias, diz que nos últimos dias as coisas seriam diversas, mostra, prova, fala. Se você puder, pega um trechinho da Bíblia, fala, olha aqui que a Bíblia fala em relação a isso que está acontecendo. Dá testemunho para essas pessoas, porque no dia que aconteceu o arrebatamento, se essas pessoas ficarem para trás, como está andando o barco delas, está nessa direção, e elas de repente imagina, chega em casa, chama por você, chama pelo filho, chama ali, chama aqui, você não tá, e vai pergunta uma mãe, um pai, né, que vai estar tudo aqui no caso, um exemplo, pergunta a pessoa, né, cadê, não sei, aí aquela outra começa gritando, minha filhinha de 1 ano sumiu, enfim, aquele cenário que a gente sabe como vai ser depois do arrebatamento. Então eles vão começar a ligar, o telefone não responde, ou então o telefone está ali. Se acontecer mesmo das nossas roupas ficarem para trás, eles vão ver roupa pro chão, talvez o fogo aceso. Então eles vão começar a desesperar. Aí então eles ainda vão vão rodar a cidade, vão ligar para algumas pessoas. Ainda assim vão no hospital, vão no necrotério, vão na polícia. Quando chegar o momento que eles não encontram mais, eles vão ligar, vão procurar. Quando eles verem que não tem onde achar, liga a televisão, a notícia. Milhares de pessoas desapareceram de repente na face da terra sem uma explicação. Bum, corta o sinal da televisão. Meus irmãos, eu posso garantir para vocês que ali a ficha vai cair. A Ana Paula tinha razão, o João tinha razão, a Maria tinha razão, o Pedro tinha razão, quando eles me diziam que eles iriam embora com Jesus. Eles estavam me mostrando sinais, eles me mostravam e eu não dava ouvido, eu não levava a sério. Eu pensei mais em mim, nas minhas coisas, do que no que eles falavam. Eu achava que eles estavam fanáticos e etc. Mas agora eles não estão aqui, eles foram com Jesus. Então, meus irmãos, essas pessoas, a probabilidade delas então aceitar a ideia do arrebatamento real e aceitar a ideia de que elas ainda vão ter uma chance, que será buscar a Deus, elas vão orar ali naquele momento, coisa que elas nunca fizeram, que é realmente orar, chorar e se arrepender e clamar desesperadamente. Ali vai ser a chance delas de entregar a vida delas, por desespero, por tristeza, sabe? O que elas vão sentir, essas pessoas? Sem se dizer o quanto que elas vão se sentir estúpidas, do porquê que eu não ouvi enquanto ela estava me avisando. Agora ela não vai estar aqui mais para avisar, ou ele não vai estar aqui. Então, meus irmãos, se nós hoje testemunhamos, é como se nós estivéssemos preparando essas pessoas para o depois. O barco está afundando, Deus vai levar a gente embora antes que o barco afunde. Esse barco vai afundar, pessoas vão estar navegando no mar da grande tribulação. Agora, como salvar a sua vida? Perdendo a sua vida, porque vai vir o barco do anticristo oferecendo resgate para essas pessoas, mas para subir no barco do anticristo você vai ter que pôr o selo da marca da besta ou na sua mão direita ou na sua testa, e ali, meus amados irmãos, esses entes queridos que até então, nesse exato momento, por exemplo, dia 5 de junho de 2014, para mim 9h34, vocês ainda estão dormindo no Brasil, Jesus ainda não voltou. Mas se agora ele voltasse daqui a 5 minutos, provavelmente essas pessoas ficariam para trás, ainda estão praticando idolatria, etc. Então elas iriam lembrar das pregações que nós tanto fizemos, das anotações nas nossas Bíblias e de todo o material que a gente pôde deixar. Eu tô fazendo isso na minha vida, eu tenho procurado, sabe, evangelizar o meu marido, preparando ele para o bom. Quem sabe ele se arrepende, Deus tenha misericórdia, convence o coração dele em tempo, ou pro pior.
Talvez Deus vai deixar ele aqui para que através dele ele pregue o evangelho pro resto da família, que é pior do que ele, que não quer saber mesmo, é extremamente idólatra, sabe? Depois da grande tribulação, depois do arrebatamento, pessoas vão pregar o evangelho, vão testemunhar, vão chorar, vão compartilhar a dor uma com as outras, sabe, meus irmãos? A gente não tem como imaginar completamente o quadro como vai ser, mas enquanto nós estamos aqui, nós somos o sal, nós somos a luz. Então é isso que nós temos que continuar fazendo, dando testemunho do que está para acontecer. 2014 chegou na metade, meus irmãos. São 6 meses ainda. Quem sabe nós temos só 6 meses ainda para trabalhar essas pessoas. Mas eu vou mais fundo ainda. Peçamos a Deus força para levantar nas madrugadas e chorar pela vida deles. É muito difícil levantar nas madrugadas. Você fica com o sono cortado na noite. Talvez de dia você vai ter efeito colateral de ficar estonado, tonto, com dor de cabeça. Mas no início, meus irmãos, porém, quem sabe a gente começa a levantar de madrugada. Quem sabe a gente faz uma corrente de oração, coloca alguns nomes e começa a se comprometer em levantar nas madrugadas, ainda que seja 15 minutos por madrugada. E chorar nos pés do Senhor pela vida dessas pessoas antes do arrebatamento, para que elas também possam ser arrebatadas. Porém, uma realidade é certa, por mais que a gente ore, por mais que a gente clame, nossas famílias são muito grandes, não é só o pai ou a mãe, o marido ou os filhos. Nós temos primos, nós temos amigos, nós temos muitas pessoas. Eu tenho mais de 100 pessoas ainda que não foram salvas, pessoas boas, humanamente falando, pessoas honestas, pessoas que combatem. Porém, pessoas que estão fora da visão verdadeira do Evangelho, sabe? Que não depositam a força delas realmente em Jesus Cristo. Então, são pessoas, meus irmãos, o que a gente pode fazer? Foi por isso que nasceu o meu canal. Eu não sei se eu já contei para vocês. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu consegui fazer a maioria das pessoas que eu sempre orei pela salvação delas assistir. Muitos assistiram. E foi um modo de testemunhar. Tanto que vocês veem lá vídeo em italiano. Vocês veem, é um modo de testemunhar o que está acontecendo. Porque eu sempre gritei aos 4 cantos. Essas pessoas não vão poder dizer, ninguém me disse nada, sabe? Então, meus irmãos, é isso que eu penso no meu coração que nós temos que fazer. A gente tem crescido em conhecimento com Deus, a gente tem crescido em graça, a gente tem crescido em santidade. Então, que a gente possa realmente pedir ao Senhor a força para que Ele nos capacite realmente a clamar pela salvação dessas almas perdidas. E assim, meus irmãos, eu encerro Eu encerro deixando o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, quando Jesus diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que com esse estudo, que foi muito grande, vocês verem que esse vídeo aqui já está com mais de 1 hora, ele possa realmente abençoar a vida de vocês e que vocês possam estar realmente, meus irmãos, clamando a Deus por mais força. Nós estamos bem, nós estamos salvos, sabe? A gente não precisa mais olhar para nós mesmos. Às vezes a gente pede uma coisa ou outra, a gente precisa de uma graça, a gente fala: oh, Deus, agora eu preciso do Senhor, me ajuda. E Deus ajuda, meus irmãos. Eu vejo isso na minha vida. Precisei resolver um negócio com o NPS aqui da Itália. Eu precisei resolver e tudo estava contra. Eu não iria conseguir. Mas ali eu falei no carro, falei: oh, meu Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Nesse caso eu preciso realmente. Meus irmãos, correu tudo bem, deu tudo certo. Eu realmente recebi 2 grandíssimas bênçãos no NPS aqui na Itália. Uma para o meu filho menor e uma para mim. Então, meus irmãos, a gente não precisa preocupar com a gente. Está no tempo da gente preocupar com os outros que ainda não estão com Deus. Porque essas pessoas que a gente tanto ama, se a gente não lutar por elas, de um modo ou de outro, a gente não lutar sem perder a esperança até o último fôlego, quem sabe Deus ele vai ter a misericórdia e vai salvá-las também. De qualquer modo, uma coisa eu sei, eu posso deixar para vocês: Deus é justo. Deus é justo. E eu fecho com esse testemunho rapidinho.
Eu estava um dia muito triste, chorando. Eu estava muito, muito triste, porque eu via meu marido perdido, minha mãe perdida, minha família perdida. E eu com aquela coisa, querendo orar pela salvação, intercedendo pelos mártires aí na África, na Coreia do Norte, etc. E eu ficava, sabe, meus irmãos, eu estava de fora no balcão da minha casa. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso, Senhor, fazer alguma coisa? Porque não está acontecendo nada e tal. Meus irmãos, eu não sei se eu tive uma visão, eu não sei explicar, eu não tenho como explicar, mas eu tenho certeza que o próprio Jesus estava sentado na minha mesa da cozinha. Eu não vi ele, mas eu sei que ele estava ali. E ele falou uma coisa muito rápida para mim. E ele disse, você pode contar comigo, eu tô aqui. E eu lembrei daquela passagem. Como é que é? Aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu não sei, uma coisa assim, meus irmãos. E depois veio a palavra justiça na minha cabeça. Tem mais de um ano que eu tive essa visão. E é muito estranha como visão. Mas eu comecei a chorar de soluçar, porque ficou claro que é como se Jesus estivesse falando, você vai orar intercedendo por aqueles que você não conhece, você vai orar por causas que você não está no meio, na prática, e sua família tá aí, você não está orando pela sua família, mas eu estou aqui, eu sou fiel, eu sou justo. É como se ele quisesse dizer, eu vou cuidar deles para você. Eu não sei, meus irmãos, se ele vai cuidar da minha família em peso, porque é grande a minha família em peso. Mas eu tenho fé que na justiça de Deus, ele vai salvar aqueles que a ele pertencem. Porque quem somos nós para dizer Deus salva a pessoa A, B e C? Ele escolheu antes da fundação da terra, antes da fundação desse mundo. Ele já sabia. A Bíblia diz os que antes conheceu, também chamou, também predestinou, também chamou, também capacitou. Sabe, meus irmãos? Mas eu sei que aquelas pessoas que estão incluídas na lista da salvação, na minha família, seja agora ou seja depois, Deus vai salvar, de um modo ou de outro. A verdade é que Deus ele tem um propósito e um plano para a vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, sabendo de todas essas coisas, o que nós temos que fazer? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. E nós temos que combater como soldados fiéis até o último fôlego. Por mais que seja difícil, a gente precisa encontrar força nessa dificuldade e buscar no Senhor. E Ele vai fazer a justiça por nós. Olha, eu agradeço pelas audiências, eu agradeço pelas mensagens, eu agradeço realmente a Deus em primeiro lugar, porque Ele deu esse trabalho tão bom e que vocês estejam realmente, meus irmãos, em comunhão com o Senhor. Pode ser que os próximos vídeos que eu venha fazer sejam mais curtos, sejam vídeos bem pequenininhos, porque meus filhos estão para entrar de férias, são 3 meses de férias, vai entrar o verão, que já entrou, mas está com cara de inverno, mas eu vou ter muito pouco tempo para fazer, igual eu estou fazendo aqui agora, estou falando já 1 hora e 11 minutos, provavelmente eu não vou ter essa oportunidade nas próximas semanas, e provavelmente eu não vou estar postando vídeo todo dia, toda semana, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho como dizer. Mas vocês podem ter certeza, meus irmãos, que alguma coisinha eu vou estar sempre postando, porque o Senhor tem incomodado meu coração. Vocês olham também nos preferidos, né? Alguns vídeos que eu sinalizo lá, procurem ver aqueles vídeos e a gente vai estar caminhando junto, meus irmãos. Nós estamos na reta final e o Senhor é conosco, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.